E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo desse livro maravilhoso que nós estamos estudando, chamado Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Gente, esse livro é maravilhoso, cada vez mais está esclarecendo muitas coisas, quer dizer, esclarecendo não, nós estamos descobrindo muitas coisas semelhantes que existem no mundo espiritual, que existem aqui para nós no planeta, na crosta terrestre. Como eu já falei várias vezes, o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Aqui agora nós estamos no capítulo 31, chamado Cecília ao órgão, né? Cecília ao órgão. Aqui, gente, para quem tem acompanhado, né? Nós estamos em uma reunião social no posto de socorro, um dos postos de socorro que existem no Umbral, e lá eles estão recebendo visitas de Campos da Paz, que é uma outra colônia, que é um pouquinho diferente, um pouquinho superior ao posto de socorro, né? E que eles também têm muito trabalho lá, mas eles estão recebendo, o posto de socorro está recebendo visitas e estão no encontro sociável, como nós fazemos reuniões aqui, né? Dadas as devidas proporções, que aqui a gente faz churrasco, faz comer pizza, lá é um encontro em que a espiritualidade prevalece. Então existem muitas explicações do que acontecem lá no posto de socorro, lá em Campo da Paz. Eles estão se reunindo, confraternizando e conversando a respeito dos trabalhos que existem em cada um desses postos de socorro, porque Campo da Paz também acaba sendo um posto de socorro, né, gente? Então, continuando, tá bom? Poucas vezes no círculo carnal tivera o prazer de assistir à reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. A gente deve lembrar, gente, que no capítulo anterior, André Luiz falou muito sobre isso, que na espiritualidade você não tem como esconder os seus sentimentos. Lá o seu pensamento é lúcido, é translúcido. O que você pensar aparece. Você pensou besteira, vai aparecer, todo mundo vai perceber, mesmo você não falando. Porque o que determina a comunicação no mundo espiritual, gente? Já para aqueles espíritos libertos da perturbação, o que prevalece é o pensamento, a comunicação pelo pensamento. Então você pensou, se você pensar besteira, eles vão enxergar, entendeu? E então, é isso que ele quer dizer, né? Que realmente você começava lá na parte espiritual, você perceber, realmente compreender e praticar o amai-vos uns aos outros. Não o que a gente faz aqui, que a gente pensa uma coisa do fulano e fala outra. A gente dá risada, bate nas costas, mas ao mesmo tempo a gente não gosta da pessoa, se vê forçado a fazer certas situações. Lá não tem fingimento não, né? Distanciados da hipocrisia e das convenções aviltantes. É isso que ele quer dizer.
Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Gente, lembrando que a senhora Bacelar era esposa do Bacelar, que era o coordenador de Campo da Paz, né? E Ismália era a companheira de Alfredo, que é o coordenador do Posto Socorro. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente do que conhecemos na Terra. Então, gente, ó, veja bem, ele fala aqui um grande órgão, né? Sabe aqueles órgãos que são tocados aqui no nosso mundo. Ele apenas faz uma comparação, né? Ele fala que parece ser um órgão, né? Mas é diferente daqueles que nós conhecemos na Terra. Então, toda a concepção dessas coisas que existem na espiritualidade, André Luiz sempre procura comparar com alguma coisa parecida do que nós temos aqui na Terra, para nós fazermos ideia do que é que está, né, o que tem, o que executa, o que acontece lá. Então essa música, no caso, estava sendo executada por uma peça ladeando um órgão, quer dizer, ao lado de um órgão parecido com o da Terra, mas ele não sabia o nome daquilo, entendeu? Vocês devem lembrar de alguns capítulos atrás, e quem não lembra começa lá no primeiro capítulo, que tem uma hora que a hora que ele começa a subir, que ele saiu de Nosso Lar, que eles saíram do Nosso Lar em direção à colônia, em direção à crosta, eles pararam no posto de socorro. Quando eles estavam entrando no posto de socorro, um dos lugares que André Luiz foi visitar, ele falou que subiu uma escadaria que parecia feita de mármore, feita em mármore. Quer dizer, não era mármore, mas era alguma coisa parecida com o mármore. Então, ele não sabia o que era, mas que, para a gente ter uma ideia, parecia-se com o nosso mármore, entendeu? Então, André Luiz faz muito desses tipos de comparações, né, para a gente fazer uma ideia, para a gente se colocar na situação. Observei então que um coro de pequenos musicantes executava a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas surgiam ali num quadro vivo encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Quer dizer, para quem já leu Nosso Lar ou que assistiu o filme Nosso Lar, não o 2, o primeiro, tem uma hora que André Luiz está visitando um dos campos lá, que tem música, mas que ele diz que é uma música que jamais ouvia com tamanha formosura, uma música que ele não tinha como precisar o quanto ela era maravilhosa e que se diferenciava também das músicas que nós ouvimos aqui. Então, lá, gente, nós aqui somos agraciados com os 7 tons, aí tem semitons e tonalidades, etc. tal, mas que o que André Luiz ouvia em Nosso Lar, ouviu em Nosso Lar e que os espíritos ouvem lá, ultrapassam tudo isso que nós conhecemos aqui na Terra. Entendeu? Então, as músicas, vamos dizer assim, as músicas nossas mais perfeitas com certeza são as clássicas, indiferente do gosto, né? As óperas, as grandes músicas clássicas são as que mais transmitem paz para a gente, né? Então, que essas músicas, comparadas às que tocam lá, ainda são bem inferiores. Imaginem vocês que tipo de música que deve ser.
Comovidíssimo ouviu o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentamo-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem corando. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderia executar para os seus ouvidos? Quer dizer, o que ela quis dizer? Ela falou, Ismália, se você vindo de um mundo mais superior que o nosso e que tem um ouvido muito mais apurado, quem sou eu para tocar alguma coisa para vocês? Lembrando que Cecília é uma das filhas do Bartolo, né? É uma das filhas do Bacelar, desculpa, Bartolo não, Bacelar. Bartolo é o nome de outro criado. Bacelar, gente. Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava ao internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. Então, sim, Ismália teve a sua encarnação na Terra. Para quem não conhece a história de Ismália, volte alguns capítulos para trás para saber que Ismália foi esposa de Alfredo. Tá? Curiosidades, vamos lá. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou: sua mãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvi-la executar magistralmente a tocata e fuga em ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Então vocês veem que, como eu falei, a música clássica, né? Tocata e fuga em ré menor de Bach, né? Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Então, gente, mesmo na espiritualidade, evidentemente que nós temos saudade de coisas que aconteceram em nossa encarnação aqui. Nem tudo que nos acontece são trevas, né? Tem muitas coisas boas. No caso de Ismália, ela lembrou-se da infância com relação às músicas que o pai tocava na infância dela, entendeu? Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe, mostre-nos o seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. Então aqui, gente, no caso, a Ismália pediu para Cecília criar uma música e tocar no fundo da alma dela. Olha, Cecília, toque uma música do fundo da sua alma. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora. Mas de algo me lembro, para registrar aqui,
com a fidelidade que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou em voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão afada a esperança, acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura. Dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com o teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. É letra maravilhosa, né, gente? Então, aqui André Luiz falou que não conseguiu lembrar totalmente da canção toda que ela fez. Essa aqui é uma parte, né? Tanto é que ele fala assim, que a sua memória é imperfeita, então ele não conseguiu lembrar da música toda. Mas que está aqui uma parte dessa música, de uma letra maravilhosa. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não têm vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha, incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina. E que bela canção. Gente, para quem quer saber quem é Hermínio, volte alguns capítulos atrás. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália. Meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é a luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. Fim do 31º capítulo, gente. Então vocês veem que nessa confraternização que eles tiveram, né, foi tocada uma música que segundo o próprio André Luiz, extremamente não dá para comparar, mas também tocaram a Toccata e Fuga em Ré menor de Bach, né? Muito bem, minha gente, esse é o fim do 31º capítulo. Lembrando que vocês perdoem os erros de leitura, que eu nunca edito os vídeos e os erros estão aí para vocês. Fica gravado junto, né? Então eu não edito, então todos os meus erros saem, tá bom? Vamos lá, curtam, fiquem sócios do canal, vão lá, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis, para que a nossa querida doutrina espírita cada vez seja mais divulgada, ok? Qualquer dúvida, gente, volto a falar,
Vão lá no Centro Espírita Eglicomito, conversem comigo, me perguntem sobre alguma dúvida, no grupo de estudos do Livro dos Espíritos, pela internet, pelo Facebook, tem muitas maneiras de vocês estarem tirando dúvidas comigo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.